Noite! Boa noite, bom dia, boa tarde para vocês que têm assistido as nossas lives também, mesmo que não seja ao vivo. Nossas lives estão sempre gravadas aqui no nosso Instagram e também no nosso perfil do YouTube. Aproveita, ó, e vai lá e bate no sininho para receber as nossas notificações. A LV Comunicações está no agito total no mês de setembro. A gente está finalizando a assessoria de imprensa da exposição do Dinho Fonseca, que fica até domingo, aqui no aeroporto Santos Dumont, que se chama O Encontro entre o Céu e a Terra na Beira do Mar. O título já é totalmente poesia e são 3 obras que o Dinho está expondo lá no setor de embarque. Aquele cafezinho, aquela passadinha no aeroporto, aquela idazinha ali para São Paulo, Brasília, que agora o aeroporto só está embarcando para esses lugares. Aproveita para dar uma olhadinha. Tá ali pertinho, ó, fazendo marchand do balcão da Gol. Tá bom? E também Patrícia Guerreiro, nossa querida artista visual, que está aqui com a gente há muitos anos, está fazendo a exposição no Centro Cultural Correios. Ela está com a exposição O que te separa de mim. Então, até o dia 27 de setembro. E para você que gosta de uma música diferente, espontânea, instrumental, Carlos Malta, Marcos, Suzane e Alex Meireles se encontram novamente com o trio Malta, Suzane e Meireles no Centro Cultural Justiça Federal, no dia 16, é uma terça-feira, às 19 horas. Os ingressos estão pelo Simpla, mas se você quiser um desconto na lista amiga, chama a gente aqui no direct que a gente arruma, ó, um descontinho para você estar com a gente lá no dia 16. E vamos para o assunto de hoje. Essa é a nossa 10ª live. Eu fiz a contabilidade das lives, é a 10ª live. Sandra Pedroso já chegou. E a gente vai falar de PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc. Ela é mais recente e a gente vai saber tudo sobre isso com a Sandra. Como a gente não quer perder tempo, a gente já quer botar para rodar, vou convidar a Sandra para entrar nesse papo com a gente. Lembrando, já já a gente tem para contar um convite para vocês. Barulhinho. Enquanto a Sandra não vem, lembre de conferir as nossas lives lá no YouTube e também no Instagram da LV. Ó, estampadoras, olha, que estamos totalmente Estamos estampadas hoje. arrasamos, hein? Não combinamos. A mesma estampa já ia ser demais, né? A gente já ia passar demais, né? Mas assim, seja bem-vinda, querida, a essa nossa 10ª live. Olha como passa rápido, não é verdade? Olha que delícia. Mas é assim, né? A gente está indo para a 10ª e no dia 20 a gente estreia nosso Cultura Talk juntas, ao vivo, abraçadinhas, nós duas e mais a galera que veio participar. E a gente está falando sobre o que dessa vez, Sandra? São projetos literários, não é isso? Os projetos literários, eles também abraçam todas as áreas culturais, né? Então, assim, você não precisa ser escritor nem contador de histórias, né? Você não precisa fazer festival de livro, feira de livro, né? O Bienal do Livro, para estar com a gente. Você pode atuar no palco contando a sua história, que também é de um livro, às vezes muitos, né, são adaptados para o teatro, para o cinema, para as artes, né, para as artes visuais e as artes plásticas. Então, venha estar com a gente nesse papo que vai ser maravilhoso. 4 horas com Sandra e Eliane, você aqui tem menos de 1 hora, e de 15 em 15, 20 dias, ó, com direito a um cafezinho, com direito a trocas e conhecer pessoas, falar e escutar, vendendo peixe. Os ingressos estão, sabe aonde? Na minha bio, aqui na LV Comunicações, na bio da Sandra Helena Pedroso, na bio do Ateliê Cultural e na bio da Lica Varsano para os amigos, porque o meu perfil é privado. E lá, você buscando no Simpla. Não, não é Simpla, não, é Evete 3. Simpla não, é Even 3. Porque o Even 3, para esses tipos de evento, né, é muito melhor, mais amigável do que o Ainda vai sair com o seu certificado pronto. Não, tá, gente? E sai com o seu certificado prontinho. Então, assim, ó. Então é um encontro com direito a certificado, direito a fotografia, tomar um café,
fazer trocas, conversar e estar com a gente. Se você está com saudade de mim ou da Sandra, também venha. Não é? Né? Não, e está naquele lugar maravilhoso que é o Centro Cultural da Justiça Federal, né, E gente? tem mais uma curiosidade, é onde a gente se conheceu. Ah, Não é? Isso, ó, cheio de brincadeira. significados. Plim, 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 plim. Mas vamos para o assunto de hoje, já E que já estamos hoje, mais felinas e mais assim, né? não é? Vamos falar sobre PNAB. Acho que as pessoas não sabem nem o que significa PNAB, Não é? Política Nacional Aldir Blanc. O que é a PNAB, Isso. Sandra? Me conta. Então, é muito interessante, né, que isso foi uma batalha de todos nós da área da cultura, porque para que a gente tivesse um programa estruturante para a cultura. E a gente conseguiu o Programa Nacional Aldir Blanc para fazer, né? E eu, gente, fiquei muito contente ainda há pouco, porque vi uma notícia de que o presidente Lula colocou lá os nossos 3,26 bilhões no orçamento do ano que vem. Então, agora, ó, olho vivo nos nossos deputados. Porque, né, a gente tem que ficar de olho nas audiências públicas, nas reuniões das, da CCJ, né, porque é a Comissão de Constituição e Justiça, onde, ó, na Comissão de Orçamento, onde, ó, o nosso dinheiro tem que estar lá carimbado, né? Sim, E então isso é muito legal que já está lá. Então, promessa cumprida do nosso presidente. promessa A Política cumprida, Nacional de. somos mais cumprida e a gente está falando de 2025, a grana também já está por aí, né? Para os editais abrirem, mas continua o que eu estou te falando. Então, mas aí vamos por partes, né? A política nacional, ela vive o que eu falei, ela visa a estruturação da cultura nos estados e nos municípios, né? Então, o governo federal vai repassar o dinheiro para os estados, para os municípios, para que ele faça algumas ações. E aí, o que foi muito legal? A lei estabeleceu algumas diretrizes. Vocês já devem ter visto aí várias notícias falando assim: o PAA foi prorrogado. O que é o PAA? O PAA é o Plano de Aplicação de Recursos, que o governo, seja ele município ou estado, ele tem que colocar na plataforma do governo federal como ele vai usar o dinheiro. Por quê? Para que a gente possa fiscalizar. Então, é importante a gente olhar. Então, assim, tem município que não colocou no prazo e aí o governo federal prorrogou. Isso significa que o dinheiro vai atrasar um pouquinho. Então, o que nós, enquanto cidadãos, né, enquanto conselheiros de cultura, devemos prestar atenção e saber? Seu município já enviou? Sabemos que tem municípios que abriram mão desse dinheiro e que não vão ter. E teve Porque gente é que uma abriu coisa. um monte de edital no começo do ano, referente a uma grana lá de trás, né? 2, 3 anos. É, então, de sobra, né, de recurso, de rendimento, tem de tudo, né? Mas esse recurso desse ano, ele deve chegar agora em setembro, outubro, né? Esse mês ou mês de outubro. Eu acredito mais no mês de outubro, o que é muito ruim, Uhum. porque com isso a gente não vai poder executar esse ano, a gente só vai poder executar ano que vem. E aí, no Plano Nacional de Banco, né, a PNAD, ela tem um mecanismo que o município só vai receber esse dinheiro agora esse ano se ele executou o anterior. Porque o que acontece? Alguns municípios estavam fazendo caixa com esse dinheiro.
E aí o governo federal, que não é bobo nem nada, falou, não, 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 não. Ou você faz, ou você devolve. Então, isso é importante os conselheiros de cultura, o cidadão, saber, né? Como é que foi, como é que está sendo feito esse dinheiro, está sendo utilizado esse recurso. E uma coisa assim muito importante que eu achei da FENAB é a obrigatoriedade da escuta. Então, os municípios foram obrigados a fazer uma escuta aos seus cidadãos para saber como usar o dinheiro. Além das regras que já estão impostas pelo Ministério da Cultura e pela própria legislação, ele pode aplicar o recurso de acordo com o que a população pede. Mas aí, sabe, Liane, a grande questão é que a participação, de maneira geral, é baixa. Mas depois todo mundo, poxa, não vai ter de tal disso, não vai ter de tal daquilo, né? É, mas Mas cadê? é por isso que a gente, por exemplo, a gente, óbvio que o estado de São Paulo é muito maior e muito mais fomentado. Mas quando ele abre o PROAC, como ele já está abrindo, né, ele vem ali com um monte de opções para cada área cultural, né? Não sei se você já percebeu. Porque há uma escuta, então, porque quando a gente abre aqui no Rio, é assim, um projeto de música, um projeto de teatro, um projeto de não sei o quê, e um projeto, acabou, né? É um edital para várias áreas, várias coisas. E o que eu vejo em São Paulo, né, quando abre o PROAC lá, né, o cinema, tais e tais coisas, né, teatro, tais e tais coisas, né. Então, assim, é interessante, né, eu já participei de PROAC lá, e é muito legal, porque eles pensam, assim, só para o interior, né, aqui a gente tem aquela coisa da porcentagem da região metropolitana, né, os 40%, 60% para o interior, né, e eu vejo que, às vezes eu penso que é uma preguiça, tipo, vamos botar um troço assim de uma vez, né? E eu acho que o Rio de Janeiro tem né, nós somos capital já, então a gente tem um legado cultural muito grande, a gente tem um número muito grande de espaços culturais que são relacionados a esse legado do passado, né? A gente tem É, espaços que são federais, tipo Centro Cultural do Distrito Federal, onde a gente vai fazer o nosso Cultura Talks, é um legado de quando o Brasil, o Rio de Janeiro era capital, né? A sim, gente tem o Espaço Cultural da Cultura Eleitoral, né? A gente tem. Então, são coisas que a gente são prédios maravilhosos e que muita gente às vezes não conhece ou não frequenta, porque também não é fomentado, ou não, os próprios prédios também não abrem seus editais de ocupação, que seja, que é o caso que a gente está participando, né? E do show que eu vou fazer no dia 16, lá do Malto Sana Meirelles. Então, assim, é, eu acho que o recado é esse, né? É a participação, porque assim, o que eu vejo, Sandra, é assim, todo mundo quer ganhar um edital, todo mundo quer fazer um edital, todo mundo quer não sei o quê, mas ninguém quer participar. Por exemplo, o curso de paracientista que tem aberto no MINC, né? Que vai até agora, eu estou terminando até o dia 30 de setembro, né? Para você. Por quê? Porque houve uma necessidade, né? Que as pessoas não vão dizer agora, o cara é conchavo do fulano porque ganhou o edital, que antigamente o papo era esse, né? E agora você tem que ter um curso, agora você tem que se inscrever, tem um edital para fazer isso. Então, o que a gente está dizendo aqui, né, é essa formalidade, que é chato ser formal, burocrata, não sei o quê, mas procura dessa forma que a gente pode ser ouvido, né? Porque somente reclamar e não agir na sociedade também é muito complexo, né? Então, assim, até para o seu projeto crescer e você enxergar quais são as necessidades da nossa sociedade, é bacana você participar, você estar presente, né? É, que são os editais que vão ser pertinentes à necessidade da sociedade, mas se a sociedade não fala o que ela quer, a gente vai ficar sempre na mesma coisinha, eu nas mesmas. E aí aquele diálogo de novo, só fulano ganha. Essa acho que é a pior do final da história, né? Então, nossa, assim, né? É panelinha. Não, talvez porque o fulano
consegue, né? Às vezes você vê o fulano realmente com vários projetos, mas é o cara que, né? Eu digo uma produtora né? Algum coletivo, alguma coisa, mas porque enxerga e recebe e executa e faz, né? Então, acho que, na É, verdade, a gente está falando do fazer coletivo, cada um dentro da sua área, né? É o gestor, exatamente. é aquele que vai ouvir, é aquele que vai É, receber, é aquele que vai julgar, né? E vai classificar ou vai verificar, né? E é aquele que quer produzir, né? O que não dá exatamente. é... E aí você vê, tem que ter uma evolução. A É. sociedade Não, então, evoluir. eu acho, com certeza. Agora é o seguinte, sem querer puxar a brasa para a Secretaria Estadual de Economia Criativa do Rio de Janeiro, a Secretaria, junto com a FGV, desenvolveu uma plataforma da PNAD. Lá tem todos os projetos por cidade e o que cada uma fez. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, Bom Jesus de Itabapuana. E já foi lá. A Sandra já foi no Brasil inteiro. Aí, o que Bom Jesus de Itabapuana fez? Quem ganhou recurso? A Lira Operária Bom Jesuense, a Corporação Musical Lira 14 de Julho, a Associação Cultural de Apoio à Liberdade da Arte Capoeira. Aí, quando você clica lá, ele fala o que ele ganhou, quem foi a Quando proponente, tudo. E aí, o que eu achei muito legal disso? Que lá a gente pode enxergar que projetos foram apoiados e foram executados com o dinheiro da PNAD. E isso pode ajudar as pessoas a pensar como fazer, né? Eu vi aqui um do Rio de Janeiro que eu não tinha visto, gente, que é o Solar dos Abacaxis. Eu adoro esse lugar. sim. E aí ele ganhou recurso também para fazer o quê? Para fazer, ele ganhou o prêmio Asas, por quê? Porque ele promove exposições, ele vai passar a fazer residências, né? Ações educativas e tudo de acesso gratuito à cultura, incentivando a arte de maneira geral. Né? Então, é importante também, quando a gente fala dessa escuta, da gente saber o que está acontecendo. Porque é muito fácil, sabe, Liane, ficar reclamando. Ó, vou Sim. ver outro lugar aqui, ó. Arraial do Cabo. E não circular também. Hoje em dia, né? Lógico que você não Isso! pode estar no. Talvez você não possa estar no presencial. Eu fico brincando, você já conheceu todo. Mas a gente hoje em dia tem É, aí o Instagram, estamos aqui, eu e você no isso! Instagram. Não, A tem gente o YouTube e tem tem o site, tem YouTube, Google, tem o o YouTube, TikTok. É. então, você Então, por pode, exemplo, né, ó, pesquisar. por exemplo, Arraial do Cabo. Tiveram 4 projetos. O Instituto Cultural Maré Arte, Rendeiras do Arraial, Coletivo Artístico Urmanos e o segundo Festival Cultural, Encontro Latino-Americano de Música, Dança e Coros. Que delícia. Então, vale a pena a gente olhar nessa plataforma o que foi feito com o nosso dinheirinho, né? Sim, E e também participar. entender o que pode ser feito, né? Os complementares dessas Sim, ideias. sim, sim. Não, e uma coisa importante, que todos esses editais que aconteceram porque teve uma escuta e a população, né, os fazedores de cultura, decidiram aonde o dinheiro deveria ser empregado. Então, é muito importante participar. Agora, não é uma participação de qualquer jeito. Você tem que participar, aqueles que a Eliane falou, estudar, tem vários cursos, né? O Ministério da Cultura tem lá a escola a escola Solano alguma coisa, Sim, mas você. que tem E agora escute, tem. Escute, então, é lá que eu estou fazendo o curso. É que escute. você começou a escola. Então, na escute, que tem vários cursos que você Tem, ó, pode agora fazer. vai ter a produção musical, acho que eu me lembro, né?
esse para cientista, produção musical, e assim, são cursos bem interessantes, porque você tem ali o espaço de leitura, né, o conceitual, se você está, entre aspas, com preguiça de ler, você também tem a possibilidade de escutar, né, porque também é inclusivo, então você tem lá, sei lá, você está sentado no ônibus, você está com preguiça Isso, de ficar lendo, está sacudindo o ônibus, dá para você ir escutando, né? E cada módulo tem uma provinha, né? Você cumpre lá, você faz uma provinha e você pega o seu certificado. E aí você gradua, você aprende muitas coisas. E o interessante de você estar exatamente. fazendo o outro lado, né? O que vai dar o parecer de um edital, o que vai conferir essa documentação, enfim, é que você começa a entender também quais são as necessidades. E aí você também Com se certeza. avança, você pontua mais, né? Você se organiza mais, sabendo exatamente como é legal oferecer essa organização, seja da sua comprovação, né? Seja de um currículo. Então, assim, é interessante você escutar, né? Trocar e olhar todos os lados de uma mesma história, É, né? Aí já estou falando de jornalista que vai fazer é. investigação. Não, Mas, e mas por é exemplo, importante. né, com certeza. Aí, por exemplo, é, tem o Senai Laranjeiras, ele está com diversos cursos abertos. Uhum. Então, vale a pena. Então, assim, formação tem muita. E para conhecer Ah, gente também. Numa dessa você hum, conhece alguém, faz um projeto com alguém, né? e- E eu acho que é isso, né? Então tem que entender. Tem curso gratuito, tem curso que é pago, né? Tem curso que tem desconto. A gente, né? O importante é participar, né? Assim, do começo exatamente. dessa live, é a participação da sociedade, é a escuta, a troca da sociedade, né? Então, às vezes, você vai num evento como esse e você encontra seus pares, né? Essa é a É verdade. importante a gente pensar nisso, Uhum. a gente buscar uma capacitação, ver, Isso. entendeu? Porque não não é difícil a busca da informação e Uhum. participação, sabe? Eu fico assim bem impressionada de ver o quanto as pessoas pouco participam dessas decisões, né? Dessas decisões políticas, né? E aí as pessoas vão falar, ah, mas eu não gosto de política. Gente, olha só, viver é um ato político, né? Sim, estamos falando de E ter a polis, né? cultura Estamos falando de todos. então, o É, significado da palavra política, né? Que é isso aí. é. Polis, Infelizmente, polis. aqui no mundo inteiro andam atrapalhando Né? essa maneira Mas de aí a viver. gente não pode confundir a política Uhum. pública com a Sim, política partidária, né? exato. Que aí é outra coisa. Mas Não, participar da vida política da cidade, do Estado, o que está sendo feito, que seja mesmo na sua área, né? Então, convido muitas pessoas sempre. Seja conselheiro de cultura no seu município. E aí também uma coisa que a gente está falando da PENAB, a gente precisa saber como é que está o CPF da cultura no seu município? Manda para a gente. Porque uma das coisas mais difíceis está sendo é ter o CPF da cultura, que é Conselho, Conselho Política e Fundo. É preciso estar funcionando. Porque a PENAB, ela não foi fundo a fundo, que era o que a gente queria, porque tem muitos municípios que não têm o CPF ou funcionando. não Tem o quiseram, C, mas não tem nem o P nem o F. e não quiseram Então, também. agora, vai, se não me falha a memória, a partir de 2027 é fundo a fundo. E aí é preciso. Aí eu pergunto, se o município tem fundo de saúde? Ah, ele tem fundo de educação.
Por que só não tem de cultura? Nós não fazemos parte da mesma vertente, da mesma cidade? Por que tem da educação, tem da saúde e não tem da cultura? Sim, ainda É tem a porque tudo bem. obrigatoriedade fiscal, porque e também não tem, para você poder receber verba, você tem que atingir a obrigatoriedade fiscal, né? E isso já é lá de trás, e enfim. Então, assim, por que que não oferece para o povo tudo, né? Por que que tem medo do aculturar, sabe? Eu acho que são essas questões, é o medo de aculturar e fazer as pessoas pensarem. Né? E aí, É, independente, não estamos falando de polos partidários, né? A gente está falando assim, o que eu vejo muito na sociedade, que às vezes eu conheço várias iniciativas, né, ONGs, né, e várias outras coisas, que nem o governo às vezes sabe que existe, mas que elas são tão importantes para aquele pedaço, sabe? Os trabalhos sociais, né, as reuniões, sejam elas, né, sociais, da sociedade, né, tem várias mulheres que querem ser ouvidas, tem vários, né, senhores que querem ser ouvidos, né, e tem vários segmentos, né, que querem ser ouvidos. Então, assim, eu acho que é sobre ouvir. Assim, sim. talvez o governo não dê conta, não tem ouvido o suficiente, entendeu? Então, se Não, você e tem também agentes, ele não tem baço suficiente. Eu acho que é isso que falta é de isso. entender, das pessoas entenderem, é que o governo não tem essa quantidade de braços Sim. para fazer tudo. Por isso é importante a participação do cidadão, E a continuidade porque dessa ele está ali participação. quanto sociedade civil. Quantas vezes você chega no lugar e fala assim, nossa, isso aqui, coisas boas, faltava um bom café, né? Né? A gente você fala assim, poxa, aqui também falta um correio, de repente. Né? Isso assim, eu sempre que eu moro num lugar aqui, né, condomínio, aí você fala assim, poxa, às vezes se eu tivesse um acesso aos correios aqui, eu não preciso ir lá não sei aonde, né? E quando você conversa com não sei quantas pessoas. Eu moro num condomínio que tem 18 mil pessoas. Então, isso aqui elege até um vereador, né? Um representante. Enfim, mas Quantas esse é uma outra, pessoas? 18 mil pessoas. E vão chegar a mais que estão construindo o último condomínio. Mas até então a gente tem 4.447 unidades aqui de apartamentos, né? Então é um bairro, né? Então, assim, a gente tem uma associação, eu faço um trabalho junto da associação, né? Já falando desse movimento, né? Eu sou a conselheira representante do meu residencial. E lá eu faço Conexão Mulher há 3 anos, que a gente recebe as mulheres daqui, do entorno também, né? Porque a associação é para associar, é para abrir espaços. E a gente conversa sobre saúde, sobre empreendedorismo, né, sobre violência doméstica, que agora que é obrigado, né, nos condomínios serem denunciados no município do Rio de Janeiro. Então, assim, é sobre abrir espaço à discussão, né? Então, Sim. assim, que às vezes as pessoas acham, a cultura é só teatro, cinema, televisão, né, artes visuais e não é isso, né? Cultura é você poder conversar e trocar com as pessoas, né? Uhum. Você está sentado ali no boteco tomando cerveja, comendo batata frita e você está trocando cultura, está trocando ideia, né? Está falando. Então, assim, eu acho que a Penab, ela abriu esse espaço, né? Ela trouxe essa possibilidade de um diálogo maior com a cultura, né? Um encontro maior entre estados e municípios, né? E o governo federal com a cultura, né? A possibilidade desse plantar sementes e colher cultura, né? Então, Não, assim, isso Não, e vou te dizer, estou até fiz pesquisar aqui. A gente tem municípios do estado do Rio de Janeiro que tem menos de 10 mil habitantes, que é o tem, caso de Macuco, que é o menor, que tem 5 mil habitantes, São José do Ubá, que tem 7 mil, Laje do Moreaé, que tem 7.300, e São Sebastião do Alto, que tem 7.750 habitantes. pois Ou é. Então, seja, nós temos mais habitantes nesse condomínio do que 22 municípios fluminenses. Essa era a tua é, pesquisa, eu estou esperando o resultado final. E a gente tem esse conselho, nós somos 24 conselheiros que cuida, sei lá, olha que desde a legal. jardinagem, da quadra de tênis,
do que seja, até a possibilidade de cultura, né? A possibilidade de, vamos então, a gente tem uma sede, por que não expor quadros, né, da comunidade, por que não, né? Tem a maloca dos livros, onde as pessoas pegam e trocam livros, a gente recolhe lixo eletrônico, então, assim, né, os menores, quando é maior, você tem um telefone e manda buscar sua geladeira, essas coisas. Então, assim, funciona como um bairro mesmo, né? Tem essa funcionalidade além da segurança. Mas o legal disso é que as pessoas se conectam, né? Então, assim, é Exatamente. quando você vê isso, vamos ao teatro juntas, aí você escuta, assim, as amigas não sei de onde, o grupinho, né? O famoso grupo de WhatsApp, que às vezes eu não aguento, porque é tanto que eu fico exausta. Mas vamos ao teatro, vamos ao shopping. Eu vejo, assim, as pessoas se ajudando. Hoje mesmo eu fui ali, aí encontrei uma vizinha, eu vou com essa senhora que mora aqui no condomínio, a gente vai não sei aonde ver o negócio de saúde dela. Então assim, é sobre essa organização. Talvez, assim, por eu viver num lugar assim, você consegue ver que é possível você organizar e prestar Sim, conta, né? Como a é, Associação de Moradores presta conta daquilo que a gente paga para cuidar do nosso espaço, né? Da sim, nossa praça, dos nossos espaços. Apesar da prefeitura ter que atuar dentro, porque são áreas públicas só que são monitoradas. Então, assim, é um exemplo, né, do que, assim, às vezes uma verba da PNAB pode fazer com uma região. Você mesmo claro, leu aí, né, que eram 3 projetos, um relacionados à cultura, né, capoeira, à capoeira, né, o outro relacionado a outros encontros. Então, assim, é é, isso de mexer imagina, uma cidade com 9 mil habitantes, olha que, poxa, quase todo mundo se conhece, não é? né? É uma festa, né? Então, assim, é importante isso, né? Porque o cara que vai se encontrar na consulta médica vai se encontrar na padaria, que vai se Sim, encontrar no show da praça ou na igreja no domingo. Então, assim, eu já fiz shows, por exemplo, em cidades pequenas, que quem convidava para o show era o padre. Eu fui na prefeitura e falei, não, você precisa ir lá na igreja conversar com o padre, que ele vai recomendar o seu show. E você tem que fazer depois da missa, porque aí ele vai olha, dizer, né? E era mais interessante ainda que, como era final de semana, os homens ficavam assistindo futebol e as mulheres e as crianças iam em busca de alguma outra diversão, seja um show, seja, né, uma peça de teatro ou alguma coisa. Então, assim, é entender também esses movimentos sociais e sim, culturas. E por isso que é é, legal também, quando a gente viaja e a gente conhece, né, seja no Brasil, fora do Brasil, como é que as coisas funcionam, exatamente. né? Não, e aí, E já que eu existe. falei de São José do Ubá, fui espiar aqui. Teve o festival, eles tiveram 3 projetos financiados da PNAB no ano passado. Festival Mirim, que é o Festival Multicultural Infantil Rio Interior, Cidade Jardim, e teve um Influcine, que foi uma incubadora fluminense de cinema. Olha que legal! Uau. Então, assim, Sim, mesmo uma cidade pequena fez, né, se juntou e fez 3 ações muito legais. Essa o Vale, incubadora deve ter sido bem legal. o Vale do Café também tem o Festival de Vassoura, de cinema, Sim, né? E, bom, tem o Festival do é, Vale do Café de música, que é maravilhoso. Mas então, assim, é entender esses movimentos, né? Talvez a gente também sair da capital e ir para o interior, né? São opções também, né? Olhar as eu acho que possibilidades. falta também a gente entender como a possibilidade da gente fazer essas coisas, Uhum. né? Não ficar só dependente do que está ao nosso redor, né? Olhar muito o que está no nosso. Eu falo sempre a questão da visão periférica, né? Você olhar o que está acontecendo ali, lá, né? O que está? O que está sendo feito ali? Será que eu posso participar? Será que eu posso estar junto? É importante a gente entender o que está acontecendo ao nosso redor. Sim, E e não as só coproduções. aquela visão estreita, né? Aquela visão assim de, não, só enxergo o que está na minha frente, né? Eu E acho as que falta um coproduções, pouquinho. né, Sandra? Eu acho que é isso, assim, uma coisa que eu sinto, assim, né, quando eu faço a parte de atuação de produção,
É porque assim, você tem o CNPJ do Rio de Janeiro, ele vai te restringir ao É, município e ao estado e ao federal, né? E é. aí, já fiz alguns vídeos falando disso, falei, olha, procure coprodutores, porque assim, às vezes eu quero levar uma produção ou trazer uma produção, essa pessoa também pode me oferecer a dela, né, e eu aqui escrever num edital, ou a gente tentar coproduzir alguma coisa. No cinema acontece muito isso, né, quando você vê o cinema ser coproduzido por várias pessoas, por as etapas do filme, né, mas assim, É. é, então eu sinto essa falta, que às vezes fala assim, poxa, eu queria levar, não quero só levar para São Paulo, não desmerecendo São Paulo, mas acho que São Paulo é super fomentado de, né, Uhum. capitais. Tem tantas outras cidades que merecem receber outros projetos. Você vê muitos festivais acontecendo. Quando você vê assim, por exemplo, é, The Town, que está acontecendo em São Paulo, acontece o Rio aqui, né? Rock in Rio, É. e agora tem o da Amazônia também, que é tudo do mesmo grupo, sabe? Então você vê que tem esse movimento, né? Esse mesmo grupo já foi para Las Vegas, Lisboa, enfim, outras coisas. Então, assim, é entender isso, como é que funciona, né? Eu sempre fico perguntando assim, pô, não é só, o cara tem dinheiro e faz, o cara entrou na lei Rouanet e faz, o cara, porque sempre é esse discurso, né? Pô, o cara se favoreceu Uhum. pela lei. Não é isso, né? Porque, na verdade, ele vai para esses lugares que ele também está favorecendo outros lugares que interessam a ele também, né? E tem a ver com, como a gente já falou aqui numa live, né? Tem a ver com empreendedorismo, né? A gente precisa Sim. encarar o projeto como uma empresa, né? Se você vai ser SA ou limitada, aí o problema é seu. Mas, assim, né? Ou é uma outra história. Se você vai se associar, É, não, né? e a gente precisa também conhecer, né, gente? Entender como é que funciona essas coisas, quem está Sim, eu fazendo o tenho essa quê. curiosidade, né? Tipo, é você ler É, as letrinhas depois do filme ou no começo do filme, né? Você vai para o teatro, você ai, eu olhar a pedra adoro. do teatro, você olhar uma exposição, né? Quem fez, quem não fez, quem é a curadoria, quem que apoiou. Eu adoro quebra-cabeça entender de onde veio esse dinheiro, ou se veio de algum lugar, É. porque às vezes não me dá nem. Não, Mas e é enfim, vem do importante a bolso. gente. Sim, e é muito importante a gente olhar as letrinhas, né? Ver Uhum, para a gente poder ver também, olha, como é que ele captou, aonde que ele captou, como é que ele fez, né? Porque, gente, olha só, executar um projeto hoje de cultura é também, além de ser empreendedor, é uma engenharia financeira. exatamente. Primeiro que o dinheiro não é seu. Segundo, você tem que empregar pessoas. E uma série de atividades que você tem que fazer. E o bloco do eu sozinho é difícil, hein? Não, É e as muito complicado. contrapartidas, né? Você precisa entender quais são os tamanhos das coisas, sabe? E assim, Será que aí você você. tem tamanho suficiente para isso? Olha só, gente, não estou desmerecendo ninguém, né? Sim, Só acho que a gente tem que prestar atenção e dar o passo do tamanho que as pernas da gente têm. Por quê? Se vocês viram há uma semana, eu vou dizer 15 dias atrás, a CSEC aqui publicou o número de projetos que não foram executados e que não prestaram contas. E de pequenos valores, os valores não eram milhão. uhum, Projeto de 10 mil, 5 mil, 20 mil, que as pessoas não conseguiram executar. Por quê? Porque o tamanho, talvez, não estou afirmando, só estou falando, é, comentando aqui, que a gente tem que pensar que, assim, um projeto de 20, um projeto de 10 mil, que na verdade aquele projeto deveria ser de 50 mil. E aí você não dá conta. uhum, Principalmente que um projeto de 10 mil, que deveria ser de 50, e que você, para fazer, você precisa de outras pessoas, e aí o dinheiro não dá, é um problema. uhum. Então, isso que a gente também tem que olhar bem direitinho, tá? Sim, e Qual saber o que às vezes. tamanho que a gente vai ter. Não, e esses 10 mil, às vezes, eles são só uma parte do projeto, né? Lembrando que Mas se você não você tem. tiver os outros, se Sim, você, sim, mas. por isso é que eu falei da engenharia financeira, né? Uhum, Se o projeto é de 50, você ganhou 10 num edital,
você conseguiu outros 10 no outro lugar. Ou num outro Conseguiu estado. parceiros, que coisa. Isso é uma engenharia financeira. Sim. Como é que você vai administrar isso, entendeu? Então é preciso entender. Não, Se é a gente não preciso entender, vai ser. é preciso prestar atenção nessas coisas, né? Então, assim, a gente vem aqui a 10 encontros, né, Sandra, alertando, na verdade, fazendo, né, botando minhoquinha na cabeça das pessoas, né? E aí a gente pode, né, chegar aqui e dizer assim, vem estar com a gente, né? A gente vai estar É. juntas no dia 20, né? Dia 20 de setembro, presencialmente, né? Então, você que está no Rio de Janeiro, Que horas, que horas, CCJF, que horas? 14 horas, entre as 14 e as 18 horas. CCJF fica. A gente optou por uma tarde de sábado, por ser mais agradável, para que você possa ir ao seu supermercado, que você possa deixar o almoço pronto, né? Para se você é, né, uma dona de casa e precisa resolver todas as pendências, se você é uma mãe, né? Então, assim, dá tempo de você pegar o metrô. Então, no Rio de Janeiro, o CCJF fica na boca do metrô, né? Também tem o VLT bem pertinho, na porta tem o VLT. Se você também vem de carro, tem o estacionamento subterrâneo ali na Praça Mahatma Gandhi, né? Então, assim, não tem desculpa. Vem de Uber também, ele entra por trás do CCJF na Rua México e ele estaciona, e você desce na porta. Tem acessibilidade, tem uma entrada lateral com acessibilidade, né? Então, assim, a biblioteca é super confortável, nós vamos estar rodeados de livros, vamos estar num lugar bem legal, é uma sala de estar. A ideia é que não seja sala de aula, né? É, quer levar um caderninho para anotar? Leve o caderninho para anotar, se você Ah, é gosta do bom, é bom. caderninho. Se você quer levar seu Caderninho. celular para anotar, anote. Se quer fazer foto, a gente faz foto. Quer gravar um pedaço, você tem liberdade de gravar esse pedaço. Se quiser postar, a gente marcar a gente, vai ser ótimo. Então, assim, o convite está feito, né? Isso. A gente quer você. E assim, vem com a gente já está postando sobre isso. Eu ainda vou fazer um outro vídeo convite. Sandra também vai fazer um vídeo convite. Né? Vai estar lá também no site CCJF, que o mês virou, hoje é dia 1º de setembro, Ah, né? E a programação anda. Então, assim, né? Se achou muito salgado o preço, faz contato com a gente, que a gente dá um jeito, né? E o negócio, assim, o negócio que a gente quer conversar, a gente quer te conhecer e a gente quer trocar ideia. E tem mais, o se que não você gostar. pode é se inscrever. Ai, desculpa. O que não Ah, pode é se inscrever e depois não aparecer. Que aí a gente vai chorar. exatamente. Exatamente. E se você gosta da ideia e quer ter eu e Sandra, seja aqui no Rio, seja lá aonde você estiver, é só combinar que a gente cria aí um bem bolado e a gente vai até você. Não é? É. Com Cultura, certeza. cultura Talks, esse é só o primeiro, mas vem aí música, vem aí outros assuntos também. Então, fica com a gente. Não, não É. larga a gente. A gente está Então, e bem feliz. teremos outras lives, Sim, sim, né? temos que combinar. Estou pensando até de fazer alguns, se vocês derem sugestões. Quem sabe a gente pode fazer num outro formatinho, Sim. né? A gente não está Depois dessas abandonando, não. experiências do aula. A gente não está É, abandonando, não. É porque a dona não, Sandra tem uma agenda, eu também, minha agenda de setembro está realmente, tem um giro aí, graças a Deus, a agenda está lotada de coisas. A gente vai até graças postar a essa Deus. semana um giro, né, do que a gente está fazendo. Mas, assim, a gente vai programar, a gente vai voltar aí com a segunda temporada. Pronto. É. Quem achou que a gente não ia dar continuidade, Se se você pensa enganou, que nós meu fomos bem, embora, pode. cadê o Ai, controle? gente, desculpa, Se virou o você pensa tempo que em que nós uma fomos pessoa. embora, nós enganamos Se você vocês. achou, ainda tem muito assunto. Aí queria saber qual o assunto. Ai, sabe um assunto que eu quero falar mais ainda? É da gente falar sobre o CPF da cultura. Que tal a gente falar isso na próxima? Podemos falar sobre o CPF da cultura. Boa ideia. É importante a gente falar isso, né?
E Mas, aí a gente, próxima a gente vai fazer depois do Cultura Talks, não é isso? Pela sua agenda que você me não, falou. vamos fazer antes, para chamar e Antes? animar esse Então tá. povo. Então me diz Vamos quando, porque animar eu esse tenho que organizar minha povo. agenda também. Mas a gente conta quando, vamos olhar a agenda. Porque Então, podemos fazer no dia 15, dia 15 é segunda-feira? Podemos. para a gente poder animar esse povo pro sábado. Aí a gente vai dar um Fechado. spoilerzinho, tá Então, bom? fechadíssimo. Ó, que a gente não combina nada. Eu e Sandra que a gente faz Não! a coisa ao vivo. Então, dia 15 a É, gente vai falar sobre o CPF da cultura, né? cultura. Não importa se o seu CPF não está em dia, não importa, mas venha saber sobre o Mas nós CPF queremos da saber se cultura. o seu município tem CPF. É isso aí. Não, eu tô dizendo, Conselho, política e fundo, né, gente? Conta pra gente. A gente vai a esperar gente não aqui. quer o seu CPF, a gente quer o CPF do seu município. O seu CPF depois a gente resolve. Exatamente, Bora fazer exatamente. projeto para arrumar o CPF. Isso aí, né? Então tá. Gente, super obrigada. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não esqueçam de dar o like. E daqui a pouco a live inteira está disponível lá no nosso Instagram, né? Então, Exatamente, cara. escuta Então lá, vai subir comente. agora. Se não gostou de alguma coisa que a gente falou, pode reclamar também. Tem direito, tá bom? É isso aí. E aí também vai Beijo subir no grande. YouTube e a gente já se vê. Olha só, quer participar do Cultura Talks? Link está aqui na LV Comunicações, link no perfil da Sandra Pedroso, link no Ateliê de Cultura, link no Lica Varsano, mas esse é VIP. Então a gente vai. Tamo junto, misturado. Os links estão aí também nos outros lugares, né? Dúvidas, faça contato. Tá achando que o preço não está dando para pagar? Faz contato também, que a gente também faz o bem bolado, né? Porque às vezes não dá para pagar em uma parcela, paga em duas, né? E tá tudo certo. Isso. Vamos lá que a Vamos gente em frente. resolve. Vamos em Então frente, tá, ó. gente. Beijos, beijos. Até Até dia semana, 15. até dia 15. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.